Uma empresa não é somente uma estrutura com funções econômicas, produzir, vender e lucrar. Ela tem função social e política onde atua, na comunidade, cidade, região, país, no mundo. As regras de mercado levam a competições nos negócios, nem sempre saudáveis ou transparentes. O marketing nem sempre reflete os objetivos e a atuação das empresas. Como lidar com o fato da publicidade divulgar os produtos de uma empresa e, ao mesmo tempo, o noticiário divulgar escândalos, fraudes, lavagem de dinheiro? Há quantos casos desse tipo temos assistido nos últimos anos? Escândalos financeiros, repercussões em vários países, quebradeiras globais. Como prevenir e conduzir os negócios de forma séria e responsável? Compliance é o tema do programa de hoje. Está no ar Empreendedor Sério e Sustentável. Para falar sobre o que é compliance e como aplicar, eu entrevisto Ana Paula Candeloro, advogada com diversas pós-graduações no Brasil e no exterior, incluindo instituições como Harvard Law School, Stanford Business School, Fordham Law School e a Fundação Getúlio Vargas. A Ana Paula trabalha no mercado financeiro internacional há mais de 20 anos. Ana Paula, obrigada pela sua presença conosco aqui hoje. Obrigada a você, é um prazer. Obrigada pelo convite. Ana Paula, você é coautora de um livro, chamado Compliance 360 Graus, Riscos, Estratégias, Conflitos e Vaidades no Mundo Corporativo. Exato. Você escreveu o livro com mais dois profissionais, com muita experiência na área, que são a Bina Rizzo e o Vinícius Pinho. Exato. É isso? Na apresentação, vocês afirmam que há insuficiência de material sobre compliance em português. Uhum. E a minha pergunta é justamente nesse sentido. Por que vocês escolheram escrever um livro sobre compliance? Bom, primeiro é a nossa experiência profissional, Eu trabalho há 20 anos no mercado, mas desses 20, atuando como advogada, mas 15 como compliance officer também. E a Maria No Brasil. 15 anos no Brasil, não, fora do Brasil. Não, no Brasil. Só que durante a minha trajetória profissional, trabalhei em Milão, trabalhei em Nova York, mas como advogada em operações internacionais. Mas a gente sempre usa o compliance, Isso é inevitável. Não, mas a minha questão que me surgiu aqui agora é se nós temos compliance no Brasil há 15 anos ou mais de 15 anos, não, Não se usa esse termo há tanto tempo assim. Talvez um pouco mais. Começou mais ou menos com o início das privatizações na década de 90. Lá com o Fernando Henrique Cardoso, Final dos anos 90. Isso, exatamente. Por quê? Porque o estrangeiro... Nós começamos a receber capital estrangeiro no Brasil, com o aporte de investidores institucionais que acabaram comprando participações, às vezes até... De grande percentual nas empresas. E esses estrangeiros já estavam acostumados a padrões de governança diferentes do que nós tínhamos na época. E para fazer jus, para fazer com que essas empresas tivessem um apetite adequado do ponto de vista do investidor, um apelo adequado, nós precisamos, então, implantar boas práticas e, dentre essas boas práticas de governança, nós encontramos o compliance como um instrumento dentro dessa boa gestão, de boa governança. Que diferença pode fazer o compliance para uma empresa? Faz muita diferença. Em quais sentidos? Ele consegue estabelecer uma transparência na gestão, na comunicação, preserva as informações que estão ali concentradas naquela instituição, vai evitar conflitos de interesses entre as partes que transitam ou entre partes relacionadas, que seriam outras pessoas que teriam interesse na instituição, como fornecedores, clientes, o acionista minoritário, mecanismos de combate à corrupção, combate, prevenção à lavagem de dinheiro. Eu acho é extremamente importante, porque o próprio IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, estabelece algumas diretrizes, que são algumas regras comportamentais da instituição, e essas regras, essas diretrizes devem ser transformadas em atitudes, em uma prática. E para que eu consiga a transparência, equidade, responsabilidade corporativa, prestação de contas, eu tenho que me utilizar de alguns instrumentos e o compliance é um deles. Ele vai atuar auxiliando a gestão
e a governança também. Então, uma empresa que aplique o compliance, que implante, ela tem que ter a figura do compliance officer, não é Sim. isso? O que vem a ser o compliance officer? Seria Quais um são as oficial de responsabilidades? compliance, é a pessoa responsável em implantar essas melhores práticas, porque essas práticas elas vão se traduzir em um ambiente operacional mais confiável. E sendo mais confiável, vai levar a um maior apelo para o investidor. E qual que é o perfil ideal para essa pessoa? Assim, que tipo de formação, de posição que ela tem? É que houve uma coincidência nessa trajetória. Por quê? Porque o advogado ele já está mais acostumado à leitura de normas, de leis, de regulamentos, ele redige com um pouco mais de facilidade e acabaram confundindo. Mas não existe isso, porque o olhar é diferente, não existe a obrigação do compliance ser um advogado, porque o olhar é diferente. O compliance officer ele vai estar preocupado em conduzir o negócio, sim, só que de uma forma segura, de forma a evitar o comprometimento da imagem da instituição. Por sua vez, o advogado ele vai fazer o que é permitido na norma. Agora, muitas vezes o que é permitido na norma não necessariamente é o adequado para a instituição, porque, apesar de permitido, pode ser que aquela conduta leve a instituição a se envolver em algum problema de imagem. Aí o escândalo acaba saindo nos noticiários e isso é um problema. No livro a gente vê que o compliance, a questão do compliance vai além de políticas institucionais, das melhores práticas de mercado, de órgãos regulatórios. O que é ir além? O que o compliance pode fazer além daquilo que a gente sabe que é legal, que é moral e etc? Bom, a própria IOSCO, em um estudo recente sobre a figura do compliance officer, só um parênteses, IOSCO, que é o organismo internacional que congrega todas as comissões de valores imobiliários do mundo, diz, né, que o papel desse oficial de compliance é não só zelar pelo cumprimento de normas, que seria aquele termo, né, do compliance, que é o que está adequado, mas ele deve também se preocupar com um ambiente operacional seguro, saudável, para preservar a longevidade da instituição. Então, a questão do gerenciamento de risco é fundamental. Não só observar se o comportamento está de acordo com a norma, ou aquele descolamento norma-conduta, mas se fixar muito fortemente na identificação dos riscos, então são os riscos inerentes ao negócio ou riscos adjacentes ao negócio, ver o que pode acontecer, o que pode dar errado. E uma vez que eu identifico quais seriam esses problemas, como eu vou mitigá-los, como eu vou evitar que aconteçam, se acontecerem, como eu vou fazer com que não voltem a acontecer e como eu monitoro. Então, o gerenciamento de riscos, ele é até, eu diria, ouso dizer que é até mais importante do que se fixar apenas na colagem, né, norma-conduta. Legal. Vocês desenvolvem no livro o conceito do Know Your Customer, né? O KYC. O que vem a ser o Know Your Customer? Que conceito é esse? Bom, não somos nós que desenvolvemos, né? Nós tratamos, esse conceito já existe, que é o conheça seu cliente. Então, a instituição deve conhecer todas as partes com as quais ela se relaciona. Não só o cliente, mas o fornecedor e até o funcionário. No caso do cliente, saber com quem eu estou lidando. No caso de uma instituição financeira, quem é esse cliente que vai abrir a conta na instituição? De onde vêm os recursos? Então, identificar a origem dos recursos. Isso é ótimo, isso é muito bom. Quer dizer, que vai bem além da própria empresa, né, Ana Paula? Não, sem dúvida. Assim, não é só, mas ele vai pagar, ele não está devendo nada no mercado. Mas dever, em termos financeiros, não é tudo, né, para o negócio, né? Qual é a origem dos recursos dele? E depois, né? se o tipo de investimento que ele vai fazer é compatível com o seu próprio patrimônio. Exato. Ele pode ter uma atividade, vamos dizer, mais modesta, não ter um rendimento mensal alto, e de repente ele aparece com uma quantia enorme para fazer uma aplicação que é até mais arriscada, um investimento num instrumento de mercado financeiro mais arriscado. Ok, não estava no padrão que nós havíamos pré-determinado, mas aí ele vai me dizer, eu recebi uma herança, ou vendi um terreno.
Então, cabe à instituição realmente ir atrás e identificar, ele recebeu a herança, ele fez essa transação imobiliária e onde estão os recursos. E uma outra coisa também importante é saber, quando o cliente vai operar com a instituição, normalmente a instituição estima, né, o volume financeiro, o tipo de produto no qual ele vai operar e a frequência. Então, são alguns parâmetros ali pré-determinados em uma ficha, em uma planilha Excel, algum instrumento de controle do banco, que se sair, então, se houver um desvio daquele padrão que foi inicialmente... Luzes, né? Exato, que são os chamados red flags. Acende a luz e o oficial de compliance vai atrás, ele vai procurar... Não seria só uma questão também de... Eu já vi empresas fazerem isso, de, bom, saiu fora do perfil, isso não combina com o que essa empresa apresentou até agora para nós, então nós não vamos fazer esse negócio com eles. Não, isso é muito simples. Encerrar a conta por esse motivo não é o caso, porque podem existir diversas justificativas. Tá? Então, cabe à instituição ir atrás efetivamente. Tá. Ela pode chegar a pedir até documentos mais pessoais, como, por exemplo, informe de rendimentos, declaração de imposto sobre a renda, seja lá o que for, né? Para comprovar, porque, em última análise, o responsável é a instituição financeira. Claro. Mesmo no caso de um fechamento de câmbio, por exemplo, para remessa de valores para o exterior, o Banco Central vai permitir que aquele câmbio seja concluído. Só que depois, em uma avaliação, uma avaliação randômica ali do Banco Central, ele vai falar à instituição, por favor, você pode me passar os detalhes desse câmbio que você fechou? Eu quero... De repente a empresa não tem, né? A instituição é obrigada a mostrar fundamentação econômica, a origem dos recursos, enfim... A nossa regulação é bastante severa. A brasileira é boa nesse sentido. Muito boa. Nós vamos falar no próximo bloco sobre prevenção à corrupção. O Empreendedor Série Sustentável vai para um rápido intervalo e volta já com Ana Paula Candeloro. Este é o programa Empreendedor e a convidada de hoje é Ana Paula Candeloro, advogada e coautora do livro Compliance 360 Graus, Riscos, Estratégias, Conflitos e Vaidades no Mundo Corporativo e também fundadora do Instituto IESSIA. Ana Paula, começo exatamente te fazendo uma pergunta básica. O que é o IESSIA? Bom, o termo vem do grego e a palavra significa liderança. Então, o Instituto... foi fundado em 2011 e nós acreditamos que a liderança pode ser fomentada através do conhecimento. E, no caso, seria o conhecimento das melhores práticas de boa governança e de compliance e, por meio do conhecimento, a empresa consegue lançar um olhar diferente sobre si própria para ela se reinventar e conseguir alcançar os mais altos postos aí de liderança reconhecida como um instrumento de marketing até essa liderança. Então, o Instituto ele oferece algum tipo de selo, algum tipo de documentação dizendo que a empresa cumpre essas práticas? Ainda não. Mas vai chegar lá. Não somos órgão de autorregulação. Não é o caso. Mas fazer parte do Instituto ajuda a empresa? Não, na verdade, nós prestamos uma consultoria mais focada em empresas que estejam começando, startups, ou empresas localizadas naquele segmento conhecido como middle market, porque são aquelas que pretendem crescer, mas de uma forma sustentada, longeva, objetivando eventualmente uma abertura de capital, ou apenas simplesmente para arrumar a casa, né, para fins de estrutura societária, estrutura de familiar, a questão de herdeiros na gestão. É isso. Legal. Mas é a liderança através do conhecimento. Por isso o nome. Por isso o nome.
Ana Paula, nós vamos ver uma matéria que nós fizemos numa empresa de seguros chamada JLT, no setor de compliance deles. Ok? O profissional da área de compliance, ele é responsável por toda a parte de cumprimento de normas e procedimentos de uma empresa. Junto com o RH, ele vai trabalhar para a questão de conduta, de ética dentro da empresa, atrelando sempre o que o mercado necessita de acordo com a sua área, junto com os órgãos que regulamentam esse mercado e também a necessidade do grupo ou da empresa em si. Os benefícios de ter uma área de compliance dentro da empresa é evitar o risco de você estar fora de normas ou procedimentos do mercado. Qualquer erro dentro das nossas operações seria prejudicial, não só para a imagem do grupo, como para processos jurídicos, e a gente evita isso através do controle dos nossos procedimentos e do acompanhamento e monitoramento diário das nossas atividades. Nós fazemos comunicados através de e-mail, estamos presentes no dia a dia, dentro das operações, tanto na matriz como nas nossas filiais. Mesmo a companhia tendo uma equipe de compliance hoje enxuta, formada pelo Compliance Officer e 2 analistas de compliance, a gente se faz muito presente no dia a dia dos nossos funcionários. A gente tem hoje uma confiabilidade muito maior com os stakeholders. Os nossos clientes hoje possuem um protocolo de negócios que é entregue a cada um deles, informando sobre o nosso compliance, sobre toda a questão de ética, sobre os nossos controles, e isso, sem dúvida, traz uma confiança muito grande para o mercado. Esse exemplo de compliance que nós acabamos de ver é da área de seguros, né? A JLT trabalha com seguros. O programa de compliance, ele obedece às particularidades de cada negócio? Ele vai se adaptando, ele muda conforme o negócio da empresa? Sim, sem dúvida. As diretrizes básicas são padrões universalmente aceitos, até se for o caso. Mas para análise do ambiente regulatório, obviamente, é o ambiente que vai regular o negócio daquela instituição. A primeira providência para se observar se a conduta está aderente à norma é saber o que eu tenho que cumprir. Então, quais são os meus reguladores e os meus autorreguladores? Tá? Então, isso sem dúvida. Cada negócio vai ter Cada negócio tem a sua particularidade, como ela própria comentou. Só que é muito importante saber quais são os riscos. No seu feeling, por que a questão do compliance tem aumentado tanto? A preocupação das empresas com compliance aumentou tanto nos últimos anos? Ou é só impressão? Não aumentou tanto assim? Existe a questão da busca de uma retomada da ética, isso é fato, mas também não podemos nos esquecer, eu me repito, mas eu acho que é importante falar dessa questão do marketing, porque hoje nós vemos o índice de governança corporativa na Bolsa, o índice de sustentabilidade empresarial. Então, as carteiras são também avaliadas e medidas pelo cumprimento, pela adequação delas a essas práticas. E os analistas de valores imobiliários acabam deixando de lado empresas que não adotam as boas práticas. E isso faz com que a composição daquela carteira não seja tão valorizada. Então, um dos motivos seria que as empresas estão buscando mais o mercado aberto, a Bolsa de Valores, financiamento em Bolsa de Valores. Não só a abertura de capital, mas uma das formas de se conseguir mais capital seria ir até a Bolsa. Tá? Fazer um IPO, abertura de capital. Só que eu posso conseguir também recursos externos através de outras formas, financiamentos de órgãos públicos, ou mesmo financiamentos de instituições financeiras, mas de um nível, de um primeiro escalão. E para isso eu preciso demonstrar que eu sou um bom pagador, ou que eu sou confiável, que os meus processos se sustentam ao longo do tempo e que não existem conflitos, ou se existem, os conflitos são administráveis. Então, essa prática de governança e compliance serve para que a instituição também tenha acesso a outras fontes de recursos, não só por meio da abertura de capital. Tá. Mas para participar da Bolsa é fundamental, então, compliance, né? Sim, nós temos vários níveis de governança. Dos novos negócios. Sem dúvida, até chegar ao nível mais alto de governança, mais exigente, que é o novo mercado, que vai estabelecer
ali os processos internos e controles mais rígidos. Certo. Você citou algumas vezes aqui governança corporativa, né? Para quem está nos assistindo, qual é a relação entre governança corporativa e compliance? As duas são a mesma coisa? Uma complementa a outra? Não, uma complementa a outra. Eu diria que o compliance complementa a governança corporativa. A governança é um macro, é um sistema integrado que vai permear a gestão da instituição e fazer com que ela transforme aquelas orientações em ações concretas. E quem ajuda a coordenar essas ações é o compliance. Nós ficamos sabendo que você teve um papel assim relevante com a questão Lehman Brothers, né? Você foi responsável pelo startup. Não na quebra, não na mas quebra, por favor. Sua relação com o Lehman Brothers, porque quem está nos assistindo, os meus alunos vão adorar saber que tem alguém aqui que tem a ver com o Lehman Brothers. Bom, mas no Brasil, né, quando pela segunda vez a Lehman estava se estabelecendo aqui, montando uma plataforma muito agressiva, bastante interessante em vários segmentos de negócios, inclusive com corretora. E eu era a diretora responsável pelo departamento jurídico e de compliance, e nós estávamos iniciando toda a formulação de políticas, treinamentos, códigos, avaliação de clientes, fornecedores, mas dentro de altos padrões, e eu também era bastante rigorosa nas minhas avaliações. Tá, mas a questão do Lehman Brothers, a falência do Lehman Brothers foi uma má gestão administrativa, financeira? A questão de avaliação de riscos, e uma questão de transparência, percepção do mercado. Na verdade, o próprio Dick Fuld, que era o CEO da Lehman Brothers, ele tentou tomar algumas ações, como, por exemplo, a demissão da CFO na época, que era para tentar sinalizar para o mercado alguma mudança. Que essa é uma estratégia comum, né, nas instituições, mas isso não deu resultado. E ele próprio dizia que a percepção do mercado com relação à situação financeira e liquidez da Lehman que acabou gerando a queda vertiginosa no valor das ações. Mas o que a gente vê, se você for olhar o caso do Barings, por exemplo, também, sempre, em todas as crises, nós conseguimos identificar associada a essas crises uma falta de monitoramento. Certo. Eu acho que eu volto para a questão dos riscos, né? Que é extremamente importante. Lehman Brothers eu brinquei com você porque faz muito sucesso, né? Por causa da crise, foi o começo da crise. Aí, em função desses problemas, porque a Lehman, na verdade, foi também uma grande vítima, né? Outras poderiam ter ido junto com ela, outras mais, né? Mas aí o que aconteceu? O governo norte-americano ele tinha que recuperar a confiança, a credibilidade do investidor e evitar a fuga de capitais da bolsa também. Né? E, em decorrência dessa percepção, o Congresso se movimenta e nós temos então a Dodd-Frank, a lei Dodd-Frank, a lei Dodd-Frank, com penalidades mais severas, com a questão de verificar bônus de altos executivos, responsabilidade de administradores. Na verdade, né? Aí saem as leis, saem os marcos regulatórios, né, inclusive. Como foi o caso da SOX. As empresas brasileiras elas têm buscado cada vez mais o mercado internacional, inclusive como base para a internacionalização mesmo de capital, né? Capital verde e amarelo lá fora, né? Como é que a compliance pode ajudar uma empresa que queira se internacionalizar? Bom, questão da compliance. Teria que identificar quais seriam as boas práticas necessárias. Da mesma forma que nós temos na nossa Bolsa de Valores os requerimentos de novo mercado, os padrões mínimos exigidos, é importante verificar em qual segmento essa empresa iria atuar. Mas existem reguladores internacionais, como, por exemplo, o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia e outros órgãos internacionais preocupados também com a prevenção à lavagem de dinheiro, que a gente acabou não comentando aqui, mas tem o GAFI, Egmont Group, Wolfsberg Group, no caso, que são instituições que se preocupam com isso. Tem órgãos como, por exemplo, a Transparência Internacional, que mede a percepção de corrupção. Certo. Então, adequar ao regulatório internacional. O COSO, né, também, que se preocupa mais com questões de auditoria e práticas contábeis. Enfim, é importante ver qual será
o regulador que vai comandar essa instituição no exterior. Mas ter compliance, isso já é um passo importante, né? Não, sem dúvida, é fundamental. Já está praticando, já colocou em prática no Brasil aquilo que ela vai ter que fazer lá fora. Já, né? E agora um reflexo contrário, né, de uma prática internacional que nós teremos que adotar é um projeto de lei que está tramitando, chamado Anticorrupção, que é o 6826, que adota em si praticamente todas as diretrizes de órgãos internacionais, como a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da qual o Brasil é um dos 38 signatários, e agora o Brasil ele já sofreu duas intervenções, duas verificações, ele vai sofrer uma próxima em 2014, e ele deve se adequar às diretrizes da OCDE para fins de provar que no Brasil existem práticas definidas de controles internos, anticorrupção, penalização de propina. Tá. Então, essa lei ajudaria bastante. Não, né? sem dúvida, é um esforço muito importante. Legal. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, foi um prazer. O empreendedor de hoje falou sobre compliance com Ana Paula Candeloro. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo.